A astrologia, gente, ela ajuda muito a gente, como filhos, né, nas relações filhos com mães, porque a gente começa a conhecer como é a nossa mãe, como é a imagem da nossa mãe para nós, né? Então, nós começamos a entender que algumas emoções, né, ou algumas reações que nós temos, padrões, né, para nós, que podem até nos incomodar na vida, que eu digo que a gente não quer reagir dessa forma. Para nós, para uma parte nossa, essa parte interna, são padrões que são confortáveis, porque a lua, que representa a mãe na astrologia, e você tem um signo dela, né, que vai dizer como as suas emoções se comportam, tá? De Áries a Peixes, tu sabendo isso, tu consegue, por exemplo, entender que às vezes se fechando, né, não reagindo, para você pode ser uma forma mais cômoda, mais que você se sente como se estivesse em casa, tá? Vamos tomar mais água para ver se sai melhor aqui. Por exemplo, quando nós temos uma lua de fogo, a lua de fogo, ela não é uma lua tão facilitada para a maternidade, tá? Isso tem que ver todo o mapa, tá, gente? Fogo é lua em Áries, em Leão ou Sagitário. E ela é uma lua que geralmente a pessoa tem uma reação ígnea, né, às emoções, né? Então ela pode ter uma reação, não é de se fechar, não, mas é uma reação mais forte, mais expressiva, mais para fora, tá? E a outra pessoa que tem uma reação diferente acha que essa reação não é a certa. Não, mas não é a certa para ela. É a reação que a pessoa que tem a lua um fogo, num signo de fogo, está habituada, vamos dizer assim, ela ficou anos com a mãe, né? Olha, estava no corpo da mãe e ela tinha esse contato. Então, para ela, isso é em casa, ela se sente em casa. E a lua é como é a emoção, representa as emoções, sentimentos, ela precisa se sentir em casa. Em casa, acolhida, em casa, com situações, principalmente emoções, sentimentos, que aquela lua sentia com a mãe, sem julgamentos. Por que eu estou falando isso? Vemos muitos mapas que não é só, né, um sentimento de amor, obviamente, né, gente? Tem pessoas que podem sentir muito bem os sentimentos de raiva, emoções de raiva. Tem que ter isso na vida dela, porque ela precisa para alguma coisa. Então, esse entendimento da sua lua, ele traz o entendimento das suas emoções, que é entendimento de como você percebe a sua mãe. E não adianta
ela estando viva aqui ou não, é a mesma coisa. Porque a mãe continua assim, continua viva em nós, né? Na expressão da nossa maternidade. Claro, quem tem filhos fica mais fácil ver isso, né? Ou na expressão da maternidade, que não necessariamente é com filhos, que é o cuidar, proteger. Olha a importância da lua, né? E claro que um mapa ele pode ajudar e muito uma mãe a lidar com seus filhos, a educar os seus filhos, porque ali, por isso, eu vou dar um toque aqui para as mães, né? Que geralmente a mãe ela vem, né, com astrólogo, pelo menos comigo, e ela quer muito fazer um mapa do filho, né? Ou da filha. Legal, principalmente logo que nasce, né? A gente pode só fazer do filho com a data, a hora e local de nascimento. Mas o legal, o que eu indico mesmo, até porque é a mãe que vai cuidar daquele filho, é a mãe que está com problema, com a dificuldade com o filho. É ela fazer o mapa dela para ver, né? Ou tentar entender, tentar estudar, enfim, né? Para que ela veja como é essa lua na história de vida dela, que é o mapa. Talvez ela não tenha, ela não tem clareza disso, né? Porque muitas vezes a pessoa, dependendo dos aspectos, ela tem muitos desafios em expressar a maternidade que é natural dela. Até porque um padrão comportamental que é exigido, principalmente com as redes sociais hoje, né? Que tem que ser dessa forma, né? Com todo respeito à pesquisa, né? Científica, porque na pesquisa científica agora diz que é assim, né? Assim é o correto, mas há um esquecimento da natureza de cada mulher, há um esquecimento da natureza de cada pessoa, né? De homens que exercem a maternidade, né? E que precisam respeitar a sua natureza. Porque eu não sei se vocês estão conseguindo entender, eu acho que sim, quem me acompanha deve estar. Mas quem vê, assiste a primeira vez, eu acho que talvez não, né? Sobre a astrologia, porque às vezes eu não entendo direito o que tu fala, Sibeli, né? Mas coloquem aí as perguntas que daí eu explico melhor, né? Então, voltando aqui, quando nós falamos de astrologia, e eu não vou entrar no mérito do mapa, ter comprovação de que funciona ou não, mas quando nós entramos, quem conhece a astrologia e sabe de como um mapa pode ajudar uma pessoa, astrologia séria, né, gente? Tá? Um profissional que realmente estude, saiba e queira ajudar, né? Tem uma premissa na astrologia. Tem algo assim que vem em primeiro lugar, dizendo que sobre as nossas digitais, que nós somos únicos, que nós não temos comparação. E a mesma coisa é a maternidade.
tá? Então, cada mapa é de uma mãe, tá? Ou de um filho. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, pela minha experiência em atendimento, eu vejo a preocupação muito grande das mães se elas estão fazendo certo, né? E hoje tem muita informação, tem muitos ditames, né? De que é certo fazer isso como mãe, de que não é certo fazer isso, e com tudo, mas aqui nós falando das mães, né? Que o objetivo é como o mapa pode ajudar. O mapa pode ajudar porque ele vai enxergar a mãe como única, que recebe um filho que é único, né? E que se ela não é um formato de uma mãe, né? Amorosa, receptiva, que a Lua é muito receptiva, que é a representação da mãe, né? Acolhedora, enfim, é porque aquele filho precisa de um outro tipo de mãe, né? Então, por quê? Lembrem, tudo é sintonia. Nessa área vocês devem saber disso já. A astrologia não é diferente. Se eu cair que eu digo, não é o termo, mas se eu sintonizei com aquela mulher, né, para nascer, é porque eu tenho uma ligação muito forte emocional com ela. E como tudo na natureza, e a astrologia é a natureza, são complementos, todas as relações, e a primeira relação que nós temos é com a mãe. Eu não vou dizer que é com o pai, porque nós estamos relação em termos de estar com o corpo, né? E relação na barriga é com a mãe. Então, é muito forte isso. Então, a minha pergunta para vocês: vocês acham que está errado? Acham que está errado a mãe que eu tenho? Falando eu, né? Mas cada um, né? Porque eu vejo mães se debatendo, e principalmente hoje com os desafios das personalidades das crianças que vêm, tá? Então, é importante, o mapa, ele te conta essa história do passado, né? E te traz esse entendimento. Por que que tu tem uma personalidade que é essa personalidade que o teu filho precisa, tá? E também, não menos importante, a questão da gravidez, né, gente? Eu acho muito legal isso, né? Eu utilizei para mim também, tá? Com a astrologia, e para entender essa questão da maternidade, né? Porque o mapa, ele tem 12 áreas da vida que são importantíssimas para nós e que nós transitamos além da maternidade, né? Então, é importante repensar, principalmente nesse Dia das Mães, né? Eu deixo um convite para vocês. Tem muita coisa para falar sobre mães, tá? Mapa, astrologia, mães, muita coisa. A astrologia